Saudações jurídicas, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema que suscita muitas dúvidas, que é o tema relacionado a gestantes, trabalho presencial ou remoto. O doutor André já entrou, as pessoas estão entrando, boa noite. Antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos para dizer que amanhã a live do Café com Direito seria amanhã às 7h07, será quinta-feira às 7h07, onde vamos falar por que os advogados temem os tribunais. E eu vou compartilhar minha experiência com vocês. Então, a live de amanhã fica para quinta às 7h07. Eu espero vocês. Doutora André, já entrando, boa noite. Peço que compartilhem com seus contatos essa live, que ela tem uma grande relevância aí para toda a sociedade, toda a comunidade. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Vou só ajeitar minha câmera aqui. Tá certo. Quem usa óculos sofre com essas iluminações, né? Sofre, né? Fica refletindo na lente, né? Só que vai ter que ser assim porque eu não enxergo nada sem óculos, então... Não tem problema, não. Né? A galera tá entrando aí, vambora. Sim, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre direito do trabalho, coisa boa. Enquanto o pessoal entra, doutor André, fala um pouquinho sobre você atualmente, onde você está advogando, para o pessoal te conhecer. Em que pé você já seja da casa, né? É importante sempre relembrar. Para quem não me conhece, eu sou André Luiz, sou advogado trabalhista, sou apaixonado pelo direito do trabalho, eu respiro direito do trabalho, não faço outra área. E sou membro do Sarub Cisneiro, que é um escritório aqui de Brasília. Produzo um conteúdo, às vezes, jurídico também, tento compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente adquire, né, na internet, que eu acho que é uma forma muito, muito legal de você ajudar as pessoas e também mostrar o seu trabalho, né, através da internet. E é isso, eu sou também coautor de um livro jurídico da doutora Gitério, o qual eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, que nasceu na pandemia, né? No início da pandemia, todo mundo preocupado com tudo e com todos, a gente foi escrever um livro, então foi bem bacana esse projeto. E é isso aí. É isso, né? E em breve teremos mais novidades, né? Mas vamos ficar... Isso, não vou dar spoiler não, mas isso. Tem coisa boa por aí. Sim, vem sim. Então, sem delongas, doutor André, eu vou tentar deixar a live salva. Muita gente me mandou direct, doutor, eu não vou poder. Falei, olha, eu vou tentar deixar, tá? E aí, para que pessoas possam acompanhar as nossas questões aqui, porque já adianto para vocês que é um tema muito polêmico. Então, nós vamos compartilhar nossas impressões, nossas considerações, o que a gente passa para o cliente, qual é a nossa orientação, né? Perfeito. A gente pode começar naquele sistema lá, primeiro relembrando um pouquinho do que a pandemia nos trouxe, né? Ela nos fez isolarmos do mundo e com isso a gente teve que se adaptar, né? E frente a essas questões advieram outras modalidades de trabalho que existiam, né? Que uma delas a gente vai comentar um pouco, vou passar para o doutor André comentar, mas só antes de passar, a reforma trabalhista trouxe essa modalidade de trabalho, mas ela trouxe de forma em que seria um ajuste entre as partes. E a pandemia veio e impôs. Não, você vai aceitar e ponto final, né? Então, quer falar um pouquinho, doutor André, sobre o teletrabalho, essa questão? O teletrabalho, como você bem disse, já existia, só que a pandemia, eu costumo falar que ela adiantou, podemos dizer, uns 5 anos da implementação dessa modalidade de trabalho, porque muitas empresas elas foram obrigadas a adotar o teletrabalho, porque o governo, com as medidas restritivas, ele fechou as empresas, ele restringiu a circulação, então o teletrabalho foi um meio muito adequado e legal para você continuar a sua atividade empresarial, para você permitir o seu trabalho. E, como você disse, as medidas provisórias elas flexibilizaram um pouquinho, né, na pandemia. A gente tinha algumas regras, algumas formalidades que deveriam ser observadas para que esse teletrabalho ocorresse, mas a pandemia relativizou isso. Então, tem até estudos que demonstram que 70% das empresas elas adiantaram essa implementação do teletrabalho e muitas
mesmo agora, no final da pandemia, se Deus quiser, a gente está encaminhando para o final, né? Mas já demonstraram que não trocarão o regime de trabalho, vão permanecer com esse teletrabalho e estão criando, que eu acho que daqui a pouco, eu não sei, eu quero até ouvir a sua opinião, que vai ser criado o sistema híbrido. Ah, sem dúvida. Porque já está sendo assim feito, a sociedade já pede esse sistema híbrido. Então, eu acho que falta pouco para o legislador ele ir ali e regulamentar essa modalidade híbrida, né, que tem sido feita até o pós-pandemia também, né? Sim, sim. Eu penso que vai ser incorporada não só nos trabalhos, mas no nosso sistema jurídico, né? As audiências, por exemplo, eu tenho alguns processos fora de São Paulo, em Minas Gerais, por exemplo, em que eu não posso sair daqui para lá fazer uma audiência, a não ser que seja um caso muito complexo. E aí, com essa possibilidade, eu posso peticionar, pedir para a minha presença ser telepresencial e quem puder estar na sala de audiência, fique presencial. Então, eu acho que veio para ficar, efetivamente. Sim, isso é fantástico. Eu tenho um exemplo prático hoje mesmo. Hoje eu fiz uma audiência 9 horas da manhã no TRT da primeira região, portanto, no Rio de Janeiro, e 10h30 eu fiz uma audiência no TRT da 18ª região, no Goiás. Olha. E como que, sem o mundo virtual, o teletrabalho, que seja essa modalidade virtual de audiência, eu conseguiria estar de forma presencial nos dois estados? Não teria como. Então, sim, eu acho que veio para revolucionar e para facilitar muito a nossa vida também, né, na atuação. E eu particularmente gosto muito, porque, por exemplo, eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, e meus processos, a maioria, estão na Barra Funda. Então, eu tenho que viajar. Não que é tão longe, mas o trânsito é terrível. Então, qualquer coisinha, você pega trânsito, você perde a hora. E aí, com essa possibilidade de audiência online, eu faço daqui sem problema nenhum. Então, é algo que, assim, tem muitos colegas que não concordam, mas eu sou a favor. Sim, eu também sou super a favor. Eu sou advogado da nova geração, né? Sim. Você é jovem advogado, né? É muito bom. Vamos lá, vamos entrar na 14.151? Vamos falar um pouquinho sobre gestante, então, né? Antes de entrar, né? Perfeito. Por que a nossa live, nós até conversamos um tempo atrás, né? Não deu certo, mas aí a gente ainda bem que resolveu, que agora deu certo da gente falar, porque foi uma das dúvidas campeãs depois que eu cheguei de viagem, todo mundo ligando, o que eu faço? Tenho tantas gestantes, e assim, parece que a pandemia deixou as mulheres férteis, né? Porque o que tem de gestante nas empresas não tem, né? Não está escrito. Só para relembrar, eu gosto sempre de trazer um pouquinho de história. Nós tivemos aí os marcos das garantias às gestantes, foi desde a CLT em 43, né, que tivemos algumas garantias, só que naquela época o tempo de licença não era 120 dias, era 84 dias. Mais para frente, que o Brasil veio aderir, né, à orientação internacional do trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, trazendo aí esses 120 dias que veio aí consolidado com a Constituição de 88, né? Só a título de curiosidade, aqui no Brasil são 120 dias, mas na Argentina são 90, em Cuba 126. Na Itália, as mulheres ficam 5 meses, mas não recebem o salário integral, só 80%. No Canadá também são 126 dias, com 60% de salário. E na Austrália, a mulher pode ficar 13 meses, mas aí ela não vai receber remuneração. Então, cada país tem uma questão diferenciada da licença gestante. E aí, o que nós temos de garantia? Nós temos a DCT, né? O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que lá no artigo 10º, inciso 2, né, salvo engano, a linha B, vem falar para nós que toda mulher gestante tem garantia de emprego desde o conhecimento da gestação até 5 meses depois do parto, né? Então, até 5 meses depois do parto, a criança nasceu hoje, tem 5 meses contados de hoje, ela não pode ser demitida porque ela tem garantia de emprego. E é nessa questão que as empresas têm sofrido, né? Sim. Antes da lei 14.500, eu até esqueci o número da lei. Do afastamento? 14.151. 14.151. As gestantes estavam trabalhando, porque não tinha nenhuma norma proibitiva. Tinha algumas orientações. Mas aí veio essa lei e em um único artigo proibiu o trabalho das gestantes. Aí eu passo para o doutor André fazer as considerações dele relacionadas a essa lei.
Eu entendo que essa lei, ela, assim, de fato, ela é muito necessária, né, para o momento em que vivemos. Houve um estudo muito grande para fomentar essa lei, né, para afastar, para chegar à conclusão, olha, não é saudável para a criança que está na barriga daquela gestante o trabalho presencial nesse período de pandemia. Então, eu acho que é muito interessante. E resguarda, né? Aqui a gente está falando de direito à vida, está tutelando o direito à vida. Só que eu acho que o legislador ele pecou na hora de elaborar essa lei, tanto na hora que ele não impõe um prazo limite para finalizar essa lei, quanto ele não deixa claro de quem é o ônus do pagamento dos salários nesse afastamento, porque ela menciona que ela deverá ser afastada das atividades presenciais sem prejuízo da sua remuneração. Ou seja, ela não pode deixar de receber o seu salário, o seu sustento. Só que aí eu não sei se a gente entra agora nesse momento, né, nesse tema, mas tudo bem, a gente falar aqui de um funcionário que trabalha num escritório de contabilidade, o que seja, algum outro ramo que é mais tecnológico, você consegue colocar essa gestante num teletrabalho. Você tem os mecanismos para você continuar pagando o salário dela e ela continuar prestando o serviço. Só que quando a gente para pensar em boa parte do empresariado brasileiro, dos pequenos empresários, do microempreendedor, que tem uma padaria, que tem um mercado, como que essa funcionária vai fazer esse trabalho telepresencial, esse home office? Então, aqui a gente cria o que eu chamo da grande celeuma dessa lei. O que eu faço? A lei diz que é sem prejuízo do salário. Só que eu não tenho como colocá-la em teletrabalho. As medidas provisórias que permitiam a suspensão contratual, elas já foram. Não foram prorrogadas. Então, o que faz? Deixa ela trabalhando, não deixa trabalhando, paga o salário, não paga o salário? Eu acho que essa é uma das dúvidas mais pertinentes que a gente tem enfrentado, né, nesse período. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Depois a gente faz um bate-bola. Sim, então vamos falar, já que você entrou nesse tema da responsabilidade de salário, depois a gente fala do tempo. Eu já estou falando quem vai pagar, não vou pagar ninguém não, gente. O que nós temos atualmente, que é a orientação? Se a empresa não tem nenhum cargo, de forma alguma, que consiga manejar essa funcionária para o home office, para o teletrabalho, a recomendação tem sido buscar judicialmente. Né? Nós temos ações aqui na Justiça Federal de São Paulo favoráveis. Também pesquisei antes da gente entrar. Nós temos também no TRF da 4ª Região e de São Paulo, Rio Grande do Sul, que reconheceram... E eu estou tentando a primeira do TRF1, hein? Olha, tá vendo? Reconheceram que o INSS tem que pagar a licença maternidade enquanto estiver afastada, né? Os fundamentos são muito interessantes, inclusive, um dos casos, eles trouxeram a Convenção 103, que eu até anotei aqui, que diz o quê? Que, em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega. Então, eu trouxe essa fundamentação, achei muito interessante, falei, já deixei até salvo aqui para os meus modelos, né? Então, nós temos esse ponto, que é a recomendação. Eu até utilizei essa mesma argumentação, né, nas peças que eu entrei lá para o escritório, para os clientes, e eu concordo totalmente, porque essa convenção, a gente está falando aqui no aspecto social. A pandemia, ela não foi uma coisa ocasionada pelo empregador, ele não deu causa a esse afastamento. Como que esse ônus vai recair sobre ele? Que a primeiro modo foi o que você acabou de mencionar. Não tem jeito, não tem como suspender o pagamento, ela depende daquele salário para viver. Efetua o pagamento, e aqui já ficando como dica jurídica, procure um profissional que entre com uma ação justamente para que peça ao INSS para lá na frente, olha, eu quero que esse salário que eu estou pagando aqui, ele seja convertido em um salário maternidade. Para que eu possa ter um abatimento no recolhimento do INSS lá na frente, para esse prejuízo ele não ficar tão grande. Porque a gente sabe que o prejuízo existe. Pode não resolver o problema de forma imediata, mas lá na frente vai ajudar. Então, essa convenção ela é muito interessante. E é isso que eu acho bacana no direito do trabalho. A gente tem umas fontes muito protetivas ao trabalhador. Então, a gente pode socorrer nas convenções, pode socorrer em tratado, outros tratados internacionais, para justificar que esse ônus ele não deve recair
para o empregador. Eu concordo totalmente com essas decisões judiciais do TRF3, do 4, que deferem. Só que, infelizmente, ele vai ter que procurar o judiciário para conseguir isso. Vai ter que procurar, né? Exatamente. Enquanto não mudar a lei, né? Antes da gente falar do projeto de lei, muita gente veio me procurar, doutora Andréa, eu não sei se essa também era a dúvida, falando assim, doutora, o estado de calamidade do decreto 2020 acabou. Nossa. Então, já estou convocando a gestante. Aí eu falei, opa, a lei não fala estado de calamidade, né? Fala situação de emergência de saúde pública. Então, tem diferença. Inclusive, tem uma lei que fala sobre isso. Que, na verdade, é o decreto 7.257 de 2000. Ele fala a diferença sutil entre um instituto e outro. Porque na calamidade, o poder público entra de dentro, porque é algo muito mais grave. Na situação de emergência, a atuação do poder público é menos direta, é menos efetiva. Que foi exatamente o que ele fez nesse momento, tá? Então, não dá para confundir. Uma coisa é calamidade, outra coisa é situação de emergência. Eu falo que essa dúvida aí foi a dúvida do ano novo, né? Porque bateu 31 para primeiro, todo mundo mandando, não, volta presencial, porque o estado de calamidade acabou. Não, gente, é totalmente diferente. Antes da gente prosseguir, eu esqueci, a gente até fez um roteirinho aqui para organizar a nossa live sobre a responsabilidade do fornecimento do material de trabalho, que é uma dúvida também bem recorrente. Muita gente pergunta, olha, tudo bem, aqui a gente está falando de uma funcionária que consegue exercer esse trabalho de forma telepresencial, no home office. Só que muitas das vezes elas não têm o equipamento adequado, elas não têm um notebook, não é todo mundo que tem. Hoje o smartphone, ele facilita muito. Quem tem um computador no trabalho, muitas vezes ele não precisa em casa, porque ele tem o celular que faz tudo hoje. Só que a gente sabe que para o trabalho não serve, muitas vezes não serve. Então, como fica essa situação? Olha, eu estou em teletrabalho, o empregador ele é obrigado a fornecer esse notebook, o que for a internet. Eu já peguei um caso lá no escritório, que é raro, é atípico, de um funcionário que não tinha internet em casa. Por quê? Ele passava um terço do dia dele no trabalho, e quando ele chegava em casa, ele tinha o 3G do celular dele, que funcionava muito bem, então ele não tinha um plano de internet. Aí, quando ele é colocado em teletrabalho, o empregador ele tem que prover o meio do quê? A internet é um meio de trabalho, então é obrigação do empregador. Então, fala um pouquinho sobre isso também pra gente. Com relação a isso, a lei é clara, né? Do fornecimento, a obrigatoriedade de fornecimento. Até a energia elétrica, né, tem disposições acerca desse ponto. Né? Eu fiz, na época, alguns contratos e eu coloquei um percentual da energia seria custeado pela empresa, porque todo esse custeio tem que ser relacionado aí e a empresa tem que custear. Né? E assim, gente, sai muito mais barato para a empresa deixar o funcionário lá na casa dele trabalhando do que trazer para o escritório, para um estabelecimento, para um local, né? Então, qualquer custo ali é muito menor do que esse encargo, né, que ele teria. Com certeza, a CLT é clara. Ela diz que é ônus do empregador prover e promover os meios de trabalho. Então, se o teu trabalho ele necessita de um notebook, é do empregador esse ônus. Então, é a empresa que vai ter que custear esse custo aí, né, para você trabalhar. Essa despesa. Exato. Vamos entrar agora, a gente já falou um pouquinho da responsabilidade pelo pagamento dos salários, no caso das atividades que não comportam o teletrabalho. Sim. Vamos falar, eu acho que da principal dúvida agora, que eu acho que todo dia a gente recebe, que é o projeto de lei. Sim. Que fala da imunização. Para quem não sabe, a gente tem um projeto de lei tramitando que ele fala que, na verdade, ele traz a possibilidade da gestante que já está com o seu ciclo de vacina completo ali, voltar para o presencial. Se é efetivo, se não não sei. Teve um estudo por trás, teve um lobby, claro, mas ele prevê essa possibilidade. Só que é um projeto de lei. Ele ainda tem um trâmite legislativo. Ele passou pelo Senado, aí a mídia, como sempre, ela vem e joga. Projeto de lei foi aprovado. Só que foi aprovado no Senado. Ainda vai passar pela Câmara. Eu até dei uma olhada aqui antes Eu também. Não tem atualização. De entrar na live. E ela foi quase no finalzinho de dezembro, perto do recesso. Sim.
Então, sim. assim, ainda tem muita água para rolar até esse projeto de lei ser aprovado. Eu digo mais, eu acho que esse projeto de lei ele vai demorar tanto para ser aprovado que, se Deus Que quiser, não vai esse mais fazer período. sentido, né? Não vai Exatamente, fazer. exatamente. Eu Então, acho. agora pode entrar também. Você também recebe muitas perguntas sobre esse projeto de lei? Muitas, muitas. Assim, ai, já tem alguma novidade? Eu falei, não tem, não. Quando você souber, eu vou saber, porque a mídia vai. A primeira notícia que ela vai lançar é isso, então todo mundo vai ficar sabendo. Mas por enquanto não tem previsão, né? Salvo engano, foi para a CPI, né? Já está indo para. Sim. E É, lá eles vão novamente apreciar, pode ser retirado esse trecho, pode ser acrescentado outros trechos. Então a gente não tem uma definição, né, do que vai acontecer, do sim, que pode acontecer, né? claro. E Então isso outra quer dúvida, dizer o quê? Assim, não, só para fechar esse raciocínio, claro. que enquanto esse projeto de lei não for aprovado, outra lei não entrar em vigor, as gestantes têm que ficar em casa. Porque essa lei, ela, como eu disse para vocês, a calamidade é diferente da emergência e ela é uma lei, né? Não tem lei de vigência temporária, nada disso. Só pode ser modificada por revogação. Outra lei que tem que vir e dizer, mudar Sim, a sua redação, né? sim. E outra dúvida que a gente recebe também quase que diariamente é até quando vai essa lei, a 14.151. Eu gravei o número da lei de tanta dúvida que eu Então, respondo sobre ela, tanto e-mail que eu respondo. E assim, gente, a gente não tem um prazo. O legislador ele não definiu, enquanto durar o estado de saúde pública, dificuldade da Covid. Então, a gente não tem como precisar aqui uma data, um termo final para essa lei. Aí, até segunda sim, ordem, a gestante ela não pode trabalhar de maneira presencial. Eu acho que é bacana agora exatamente. a gente conversar um pouquinho sobre as implicações que o empregador que não afasta essa gestante, ele pode incorrer. Qual é o risco que ele está correndo não afastando essa gestante? Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque de Sim, fato pode acontece muito. começar. Eu Sim, mesmo conheço várias assim, amigas de Instagram que estudaram comigo, enfim, que moram lá no Rio, que estão trabalhando de forma presencial e eu sei que elas estão grávidas. Então, assim, e aí? A gente sabe que o operador do direito, ele não cura, ele tem os meios para você tratar a doença. Eu gosto muito do Fábio Lhó Coelho, eu estou lendo um livro dele, se chama Biografia Não Autorizada do Direito. E ele menciona isso, eu acho muito interessante, que o advogado, ele não tem a cura, ele tem os meios para você tratar aquela sim, doença. Então, assim, a gente orienta que não pode trabalhar de forma presencial, só que o empregador ele vai decidir se ele assume o sim, risco ou não. sim. Agora, a que preço vale suportar esse ônus? Agora não está acontecendo nada, não tem como afastar, vai ficar trabalhando lá e quero saber se der alguma coisa, eu vejo o que eu faço na justiça. Só que a gente já está observando, eu não sei se você viu a recente decisão lá do TRT da 11ª Região, que condenou uma empresa pela morte de uma empregada gestante. Por Sim, quê? Foi verificado que essa empregada, essa gestante, ela não foi afastada. E ela teve uma complicação por conta da Covid. E veio a falecer, infelizmente, morreu, sabe? E esse empregador, ele foi condenado, salvo engano, a indenização dele ali, os R$ 400 mil. Não sei se o tribunal ele reduziu o patamar dessa indenização. Só que olha o ônus que esse empregador assume, quase sim, R$ 400 mil de indenização. É claro que nada traz essa pessoa de volta, nada sim. justifica, nenhum dinheiro supre a falta que essa gestante vai fazer. Só que é um dos riscos que, quando você tem uma empresa, você descumpre a lei, você não afasta essa gestante, você está sujeito, Sim, sim. infelizmente. A grande questão que eu vejo aqui, André, doutor André, é que relaciona-se ao fato que a nossa cultura ela é sempre repressiva e nunca preventiva, né? Sim, Paga-se sim. depois do ocorrido e não antes, né? Aí eles falam, mas é um caso isolado. Mas já pensou se fosse na sua empresa? Muitas vezes, quando eu vou dar treinamentos ou falar sobre segurança do trabalho, que é um dos temas que eu mais gosto relacionado a essa seara trabalhista previdenciária, Sim. que eu puxo um gancho do meu MBA, minha pós, que é o que se aproveita para mim. E eu falo, olha,
uma condenação de acidente de trabalho por equiparação, de acidente de trabalho típico, pode fechar a sua empresa. Com Né? certeza. Então, a que preço você vai assumir um risco gigante? Vamos cobrar o EPI do povo, vamos dar advertência para quem não cumprir as normas de segurança, né? Acompanha direitinho para não correr esse risco, né? Porque ali, quando você orienta direitinho a empresa, numa eventual ação, você tem anteparo, você tem fundamentos para você retirar a condenação, né? No caso, se a empresa chegar a ser condenada. Mas se a empresa não provar que agiu preventivamente, que fez tudo que lhe competia para proteger aquela vida, ela infelizmente vai ser condenada. Com toda certeza. E é interessante também a gente mencionar aqui que é outra dúvida que eu recebo bastante. Olha, doutor, eu sou gestante, na verdade, eu estou gestante e meu empregador não quer me afastar. O que eu posso fazer? Até a minha esposa Diana, que ela também é do direito, acho que você sabe, ela estava fazendo essa pesquisa ontem, jurisprudencial, que ela também se amarra em direito do trabalho, enfim, ela estava fazendo essa pesquisa legal. E ela viu que os tribunais eles estão adotando o quê? A rescisão indireta. Sim, até sim. O que o empregado faz? Ele entra com uma demanda no judiciário trabalhista pedindo, aplicando uma justa causa para esse empregador que está descumprindo essa lei. Esse é um caminho que existe para a empregada gestante que não está sendo afastada e quer buscar o seu direito. Outro caminho que ela observou também, mandado de segurança. Exato. Porque é um direito líquido e certo. A lei está ali. A lei diz, é claro, a gestante deve ser afastada do trabalho presencial. Se você não afasta, você está sujeito a isso, a uma medida judicial que obrigue você a afastar e que custeie os salários. Então, os meios disponíveis estão sendo esses, o judiciário trabalhista e mandado de segurança. Nós encontramos os dois. Só que eu sei que é muito difícil a gestante entrar. A gente chama da dispensa retaliativa, que existe na Justiça do Trabalho, que quando você entrou com um processo, o cara te demite, enfim.